Nós vamos falar aqui sobre boas práticas em Delphi, Lazarus e a CBR, porque a fonte de inspiração principal nossa para essa palestra é o ACBR, é o que a gente lida no Discord, no fórum, lidando com vocês, com o código da ACBR e com o código que a gente recebe também de contribuições, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Clean Code, logs e alguns exemplos úteis, né? A ideia é passar alguns princípios para vocês que vão ajudar aí para a aplicação de vocês, para o sistema de vocês, para a empresa de vocês continuar sempre indo cada vez mais longe, tá ok? Então, quem sou eu? Né? Não sei se todo mundo aqui já me conhece, já assistiu alguma palestra que eu fiz. Eu sou o Elton Barbosa, né? Sou consultor do projeto ACBR há um bom tempo. Se você está estranhando a minha cara, talvez é porque você esteja acostumado a me ver no fórum ou no Discord dessa maneira, não é? É como eu estou lá, né? Isso é um besorrinho, tá? Geralmente as pessoas me perguntam que bicho é esse? É um besorrinho, que eu encontrei na área rural da minha terra natal, que eu sou de Minas Gerais, no interior da Zona da Mata. E é um bichinho que eu encontrei lá, eu achei ele muito bonitinho e eu uso ele como perfil, né? Mas na verdade esse é meu rosto, tá bom? Eu falei que eu não ia fazer piada com isso esse ano, mas eu não resisti muito, não. Então eu tive que fazer, tá bom? Mas quem que eu sou, na verdade? Eu trabalho com software vamos dizer assim, estou quebrando cabeça com software há uns 30 anos, na verdade. Eu comecei bem cedo mesmo, né? Comecei trabalhando, mexendo com automação, com batch de DOS, coisa de DOS, para fazer um sistema de biblioteca de uma universidade, mexendo com essa parte. Depois eu comecei a me interessar por Assembler, para poder entender o funcionamento de processadores. Por fim, eu caí em Delphi e comecei a vida profissional, na verdade, desenvolvendo o sistema em Flash para a prefeitura, para sistema educativo, para a prefeitura de uma cidade lá do Nordeste. E depois eu fui trabalhar profissionalmente com automação comercial, já estou há mais de 15 anos mexendo com isso. Então tem uma certa bagagem, talvez você já interagiu comigo no fórum, no Discord, ou em outras áreas da internet, que talvez nem me conheça, mas eu esteja por lá, tá bom? Então, a minha intenção é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, né? Espero que vocês fiquem à vontade para participar dessa palestra também. Então, qual que é a nossa ideia? Falar um pouquinho das experiências, das situações corriqueiras que a gente está passando. Nós vamos ver um pouco de código, mas nós não vamos codar. A gente tentou fazer isso na palestra há um ano e ficou muito difícil porque o pessoal não tinha notebook, não tinha como fazer e geralmente acontece outros problemas, né, durante a palestra. Então a gente vai ver código. A minha ideia é passar para vocês os princípios, né, as teorias e pontos práticos mesmo para você colocar isso em prática lá na sua software house, tá? Então pode perguntar, fiquem à vontade para levantar a mão. Tá, o Moraes está me ajudando aqui na palestra, vai levar o microfone para vocês. Pode discordar do que eu falar, não, olha, eu não concordo com isso, tá? Eu quero ouvir sua opinião, por que você não concorda, e se eu conseguir, né, a gente conseguir chegar no meio termo, ótimo, né? E se você me ensinar algo novo, melhor ainda, eu vou sair dessa palestra mais feliz, tá bom? E se você quiser também falar que concorda, que já viu uma situação dessa, fique à vontade, tá bom? Pode interromper durante a palestra, porque não vai ter tempo para a gente fazer perguntas no final. Eu acredito que não vai ter tempo, tá? E, por último, pode ajudar a corrigir o código da CBR. Olha, o código da CBR não está fazendo isso que você falou. Opa, maravilha. Me ajuda aí. Tá bom? O código-fonte da CBR é aberto. A gente precisa da ajuda mesmo, tá? Como eu mencionei, parte do que a gente vai ver aqui é a experiência nossa do projeto CBR, né, que a gente está envolvido nisso no dia a dia, a gente quer melhorar mesmo, tá? Então essa é a ideia. Vamos lá então, vamos começar aqui com alguns problemas que a gente vai tentar solucionar nessa ideia. Ok. Código difícil de entender, difícil de manter, difícil de ajustar. Quem nunca passou por isso? Tem alguém que nunca encontrou um código que fosse difícil
de entender, difícil de manter ou difícil de ajustar? Alguém? Não? Não tem. Todo mundo passa por isso. Não tem jeito, né? Débito técnico. O que é isso? É quando a sua empresa não consegue, o seu sistema não consegue acompanhar a tecnologia que você quer, não é? Talvez a gente esteja falando de um sistema legado, talvez a gente esteja falando de princípios de programação que nós queremos desenvolver e nós não estamos conseguindo. Isso geralmente acontece porque nós estamos sem tempo. E uma das causas de nós estarmos sem tempo é o primeiro ponto. Porque o seu código ficou difícil de manter, difícil de entender, difícil de manter, difícil de ajustar. Isso você fica com menos tempo, mais dificuldade de poder ajustar a sua programação, ajustar os requisitos que você precisa fazer para ser fácil, por exemplo, né? Que é a bomba hoje é a reforma tributária, para quem está trabalhando com automação comercial. Então você tem que correr atrás desse avião, né? A jato, que é a reforma, mas o seu código às vezes está difícil de acompanhar, né? Por quê? Por causa disso, por causa dessa situação. É um código que às vezes é difícil de manter, difícil de entender, difícil de você ajustar, não é flexível, fica difícil. Então, gera um débito técnico. Você está sempre correndo, está sempre desatualizado com o que você gostaria. Não estou falando do que você precisa, do que você gostaria mesmo de estar fazendo, né? É lógico que tem outras coisas que influenciam nisso, mas essa palestra nós vamos falar sobre esses pontos principalmente. Ok? Outra coisa que nós vamos falar aqui na palestra, logs. A sua aplicação gera log? Gera informação de erro? Do que ela está fazendo? Vocês estão vendo nossas cabeças balançando. Gera, ótimo, muito bom. Mas será que os seus logs são suficientes para você? Será que aquilo te dá o que você precisa? Deixa eu dar um exemplo numa empresa que eu trabalhei, né? Nós, por um certo tempo, tivemos um cliente que ele ficou sem espaço no HD porque logs demais. Tinha tanto log no cliente que o HD encheu, não tinha como mais. Então, o que era? Um log poluído. Pode acontecer. Esse log ajudava a gente? Você acha que ajudava? Não, não ajudava. Não resolvia. Né? Nós vamos ver um exemplo disso, do que pode acontecer e como que a gente pode lidar com isso, tá bom? E outra situação, que às vezes acontece por causa do ponto anterior, problemas que são difíceis de encontrar. Às vezes você tem um problema, lá na sua máquina, você não consegue fazer, está aqui, estou fazendo, põe no cliente, pum, está lá, o problema está lá. Como que você encontra isso lá? Como que você resolve isso lá? Então a ideia é passar alguns pontos para a gente poder tentar resolver isso aqui, tá? Mais uma vez, vou falar para quem acabou de chegar, né? Se você tiver dúvida no que eu estou falando, pode levantar a mão, pode perguntar. Se você discordar, achar que está errado isso aí, pode levantar a mão, vou ficar feliz de ouvir a sua opinião e talvez até aprenda alguma coisa nova. Estou feliz com isso também, tá bom? E se você quiser me ajudar a aplicar tudo isso num projeto da CBR, no código-fonte, eu também fico feliz, porque a gente vai encontrar, ninguém é perfeito, vai ter problema também. Ok? Vamos começar então com um pouquinho de história. E essa história vai levar a gente à situação. A palestra é voltada para o Delphi e para o Lazarus, né? Mas os princípios que eu vou abordar a longo prazo se aplica a muitas coisas. Então, mas eu vou começar, por causa disso, com um pouco do Delphi. Delphi e o RAD. Quem aqui programou em Delphi 7? Quem programou antes disso? Olha, muita gente, hein? Legal. Bastante, ó. Tem um do Delphi 3 ali, né? Legal. Delphi 1, ó, rapaz. Delphi 2, aí, antigo, né? Então, antigo, entre aspas, né? Não tem tanto tempo assim, né, gente? Delphi 7 é 2002, né? Eu não estou tão velho assim, né? Eu espero. Pelo menos a minha aparência não está tanta, né? Mas, enfim, eu também comecei lá atrás, lá no Delphi 3 também. Mexer com Delphi, com Delphi 3, né? Antes disso, eu não mexia, não conhecia o Delphi. Foi no 3 que eu comecei, tá? Mas, enfim, o Delphi, ele foi lançado, o primeiro, em 1995.
certo? E em 2002, a 7ª versão, Delphi 7, que foi o que fez realmente um boom. Não, o que fez um boom do Delphi foi o 1, foi o primeiro. Tá? O Delphi 7 ficou o mais famoso, mas o que fez o boom do Delphi foi o primeiro. Por quê? Não sei se todo mundo conhece a história do Delphi lá, mas antes não tinha a programação visual. Não tinha isso, não tinha nada que funcionasse assim, bem. Tá? Tinha algumas coisas que você podia programar, fazer, mas não era bem. Não era bem feito, não era integrado. Para você fazer uma janelinha, né, e compilar, e você precisava abrir, às vezes, 2 aplicações diferentes. A própria questão de IDE, né, foi uma coisa que foi um processo. Antigamente, lá há muito tempo atrás, como que era? A pessoa abria um editor de texto, por exemplo, um bloco de notas, digitava, entendeu? Pegava aquele texto, salvava, pegava aquele texto, mandava para um compilador, aí o compilador gerava o resultado. Não era integrado, não era a mesma coisa. Aí aí se você precisava debugar o programa, era uma outra aplicação que você rodava, outra aplicação diferente. Não tinha nada integrado, era tudo separado, certo? Mas, enfim, lá em 2002, veio a 7ª versão do Delphi, era revolucionário, porque tudo era integrado, era visual, você arrastava a janela, você incluía a janela lá, colocava um componente na tela, jogava um botãozinho, aumentava, diminuía, jogava uma imagem, aumentava, diminuía. Ótimo. Mas, na minha opinião, isso é uma opinião minha, sabe? O recurso errado do Delphi foi vendido como RAD. Pus um talvez aqui porque essa é um pouco da minha opinião. Tá? Por quê? O que aconteceu? Naquela época, as pessoas estavam querendo mais produtividade. E uma facilidade do Delphi é você conseguir, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Você pega um componente T-Table, né, conecta ele no banco de dados, certo? Clica o botão direito e escolhe lá assim, Add Fields. Ele adiciona todos os campos. Você seleciona os campos, clica, botão esquerdo, arrasta para a tela e solta, pronto, um monte de edit com todos, o nome do campo, o tipo do campo, para lá você digita nele ali e já está funcionando, acabou. 4, 5 passos, você já tem acesso ao banco de dados, salva, edita, não sei o que. Rápido, certo? E essa era a ideia do RAD. Né? E o Delphi foi muito vendido como RAD, porque isso facilitava muito. Só que, na minha opinião, e esse é um ponto que a gente vai falar aqui algumas vezes, isso não foi o melhor recurso que foi vendido, porque o Delphi permite você programar assim, mas não quer dizer que você deva programar assim a todo momento. Porque a ideia da programação RAD era você desenvolver para um sistema e vender aquele sistema e acabou. É uma programação de 30, 60, 90 dias, vendia e fechou. Acabou. Você não vai mexer naquele código mais, o sistema não é seu mais, já foi embora. Desenvolveu um sistema para uma biblioteca, mandou para a biblioteca, fechou. Essa seria a ideia do RAD, certo? Seria RAD. Hoje, a gente conhece isso mais como low code. Você tem a facilidade de fazer. É lógico que o low code de 20 anos hoje é diferente do Delphi 7 de 2002. Né? Então, tem outras coisas, tem mais recursos, mais coisas que podem ser feitas. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Por quê? Porque qual que é o resultado do RAD errado? A gente tem as mesmas desvantagens do low code. Nós temos um acoplamento de código. O que é isso? O código fica muito segurado um no outro. O código do banco de dados, o código da interface do usuário, e da regra de negócios, fica tudo junto. Você não consegue separar. Você não consegue validar um produto sem estar acessando o banco de dados. Você não consegue validar uma tela, o funcionamento da tela, sem estar acessando o banco de dados. Como que faz isso? Isso fica difícil. O código fica com pouca flexibilidade. O código está engessado. Aí você precisa mudar. Vou adicionar uma função nova aqui. E está você acoplando mais coisas na tela, na parte visual, no código. É difícil de evoluir.
como que você vai fazer com que o seu software tenha novas funções, seja refeito. Se você está acostumado a clicar lá, Add Fields e arrastar para o lado, como é que você muda isso depois? Agora eu quero passar aqui, usar uma outra tela, não quero mais essa interface. Não tem jeito, você não consegue trocar a interface, porque a interface está ligada no table, que está ligado nos campos, que está ligado no seu código, acabou. É acoplado, né? Um negócio ligado no outro. Então essa é a desvantagem. É a mesma desvantagem do low code, né? Fica impossível de você colocar teste unitário. É muito difícil de você colocar um teste unitário numa situação dessa. É quase impossível. Para mim é impossível. Eu não consegui ainda achar uma solução definitiva para isso. Se você tiver uma aí, eu agradeço. Não? É impossível. Tá? Não tem. E a gente não tem as vantagens do low code no moderno. Certo? A gente não tem isso. Por quê? A gente está programando como se a gente estivesse há 20 anos atrás. Então, esse é o resultado do rádio errado. Né? Não acho que isso seja uma vantagem para nós continuarmos desenvolvendo. Tá? E aí a gente tem, por último, eu queria deixar um exemplo aqui para vocês, né? Algumas aberrações como essa aqui. Estão conseguindo entender o que é isso aqui? Ficou meio embaralhado, né? Isso é um data model. Né? Todo mundo que conhece o Delphi conhece um data model, né? E cada quadradinho desse aqui, olha, esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho, esses 4 quadradinhos aqui, um atrás do outro aqui, é o que? É um table, é um dataset, é um data source, é isso aí. Isso é uma aberração, tá? Esse código não é meu não, viu, gente? Esse não é meu. Eu achei na internet uma pessoa falando que precisava de ajuda para separar isso aqui em mais data modules. Tá? A ideia dele é separar isso em mais data module. Não é meu, tá? É o código. Tá? Mas aí vai continuar fazendo a mesma dificuldade. Então, acontece. Algumas das exceções, é lógico, né? Não é todo mundo que programa assim. Né? Mas mesmo quando a gente programa fazendo essa parte, como se fosse um low code, a gente acaba ficando amarrado em situações semelhantes a essa. Tá? Então, o que a gente pode fazer para mudar essa estratégia? Vou dar aqui algumas ideias. A primeira delas, mude o seu modo de pensar sobre o RAD. Como eu tinha mencionado, a ideia do RAD, na verdade, é que a gente conseguisse fazer uma aplicação para entregar. Certo? Você faz a aplicação e entrega aquela aplicação. Acabou, morreu. Se você está fazendo um sistema de automação comercial, está vendendo mensalidade, todo dia, todo mês, você está dando manutenção, está fazendo evolução, será que você deve usar o RAD para isso? Usar aquele esquema? Repense, pense direitinho, tá? Não vou falar que você está errado. Pense direitinho. Mas pense no objetivo. Para que foi criada aquela tecnologia? Ela tinha um objetivo. 30, 60, 90 dias de projeto, entregou o sistema, acabou. Essa era a ideia. Entendeu? Repense o uso de low code atual. Talvez se você quer um sistema desse, talvez saia do Delphi 7, vai para uma coisa que você precisa, seja mais atual. Vai ter um período de adaptação? Vai. Né? Mas se você tem que entregar um sistema e entregar para ele fechar, talvez a ideia seja sair para um low code moderno. Tá? Aí, mais uma vez, eu não sou o dono da verdade e eu não conheço o negócio que você tem. Né? Então, não posso falar isso para você, não sou o gestor do seu projeto, da sua empresa, não tem como falar isso para você. Mas analise, pense direitinho. Né? O que essa tecnologia está me entregando e o que ela quer. Tá? Eu gostaria que todo mundo continuasse usando Delphi, que é o que eu gosto, tá? É minha área de conforto e eu acho que faz um bom serviço. Então, essa é a ideia. É fácil de entender o código, fácil de programar. Então, eu gosto, tá? Não estou falando mal do Delphi, não. Estou falando em pensar o RAD, em como a gente usa o RAD, o que a gente quer fazer sobre isso, tá bom? Depois, faça uma separação entre a interface do usuário, UI,
o banco de dados e a sua regra de negócio. Tente separar isso, né? Essa é uma estratégia que você precisa pensar. Talvez não dê para você refatorar tudo que você tem. Não dá para você fazer tudo de uma vez. Mas pense em como você pode fazer essa separação. Tá? E aprenda paradigmas que vão solucionar seu problema. Esse é um outro ponto. Tem muitos paradigmas, muitos princípios de programação, muita coisa diferente para a gente poder aprender. Vou citar alguns depois, tá? E alguns exemplos, mas pense em como eles vão solucionar o seu problema. Qual eu preciso para solucionar o meu problema? Né? Não aprenda um paradigma só para poder aprender, falar que você aprendeu. Não, a ideia é você solucionar um problema, não coisa. E, é claro, por último, e muito mais importante, aprenda também quando eles não solucionam o seu problema. Eu vou dar um exemplo disso aqui para nós, para a gente poder pensar num ponto prático sobre isso, tá bom? Vamos pensar aqui, já que eu coloquei o problema, deixa eu dar algumas dicas aqui que talvez possa ajudar. A minha aplicação tem um banco de dados e interface muito acoplada. Eu não consigo migrar isso, não consigo mexer nisso agora. Tá, ok. O que você pode fazer? Primeiro, vocês conhecem esse framework, o Columbus Egg for Delphi? Alguém conhece? Vocês conhecem esse outro framework embaixo, Delphi MVC? Conhece? Então, é o mesmo criador do Delphi MVC que criou esse framework aqui de cima, o Columbus Egg. E a ideia dele foi justamente fazer isso aqui, separar o banco de dados da interface. Resolver aquele problema que a gente tem lá de arrastar. Você não vai mexer naquilo. Tá? Você não vai mexer naquilo. Você vai mexer na interface e separar a interface daquilo lá. Okay? Ao invés de você ficar jogando BD edits, você vai jogar edits mesmo, comum, na sua tela, e vai usar esse, talvez, para separar. Tá? Essa seria o mundo ideal. Tá? Mas teste ele. Viu? Eu já testei, eu achei legal. Viu? Não resolve todos os problemas, mas talvez para a sua aplicação seja o que você esteja precisando, para você separar um para o outro. Tá? Para a nova tela, novo recurso que você estiver desenvolvendo, tente um ORM. Né? Eu recomendo o Marmot. Tá? Eu acho ele bem confiável, está super ativo, né? O pessoal trabalha muito bem nele. Né? Quebrou aqui, Marmot. Né? Se alguém não conhece o Marmot, acho que todo mundo conhece. Não conhece. Então, tem uma empresa por trás chamada Synopsys, tá? Mas ele é muito bom ARM e ele faz muito mais do que isso. Ele faz muito mais. Tá? Ele tem, por exemplo, esquema para log, ele tem teste unitário para você fazer o seu próprio teste unitário com ele, framework de teste unitário, tem um monte de coisa. Tá? Então, procure conhecer ele. Se você vai fazer, faça um ORM de uma nova tela, por exemplo, você vai mexer com banco de dados. Use um ORM, teste. Né? Pode ser que você vai mudar o seu modo de enxergar o Delphi, né, como tecnologia ultrapassada que algumas pessoas querem vender para você. Né? Bom, e principalmente se você for usar para a web, né, teste aí o Delphi MVC Framework, tá? Para fazer uma separação aí de conceitos de tela, de UI, viu? Tem muitos outros frameworks, provavelmente vocês conhecem o Horse, que é para geração de API, né? Bom, não vou ficar falando isso, não vai dar tempo, né? Já me levantaram a plaquinha lá, mas tem vários outros frameworks. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade para falar comigo. Geralmente eu conheço bastante, vários frameworks e posso dar alguma dica aí, tá? Pode me procurar no Discord para mandar mensagem. Só um detalhe importante. Se você me procurar no Discord do ACBR e mandar mensagem particular, por favor, mande a mensagem. Tá? Não só me adicione lá como... que lá tem adicionar, né, a pessoa como conhecido lá. Não faz só isso, não. Manda mensagem para mim, porque senão pode ser que eu não veja. Tá? E aí você vai ficar lá pendente lá e talvez eu não veja mesmo aquele negócio. Tá bom? Mas, enfim, essas são algumas sugestões para resolver aquele problema. Tá? Ok, até aqui? Certo? Vamos falar aqui de alguns paradigmas. Clean Code e princípios.
Alguns princípios práticos, vamos começar com coisa simples, certo? Nomes claros, nome para função, para método, para classe, ele precisa ser claro. E você vai, se você procura fazer isso, você vai concordar comigo que isso é uma das coisas mais difíceis que tem para ser feito. Se você não acha difícil, talvez você não esteja fazendo direito. É uma das coisas mais difíceis que tem para fazer, é dar nome para classe, é dar nome para função. Tá? Tem até uma frase, né, que eles usam, né, que tem as 3 coisas mais difíceis da computação, que é dar nome às coisas, invalidação de cache, né, e contagem errada por 1. Essas são as 2 coisas mais difíceis. Né? Então, contagem errada por 1. Enfim, mas aqui tem um exemplozinho, olha, que dá para a gente poder mostrar esse ponto. Nomes claros, uso de enumerados constantes e funções curtas. Olha o primeiro código aqui, um if, produto tipo igual a 1 e produto ponto ativo igual a true, aí então, o then, né, atualiza o estoque, produto código ponto 1. É um código simples, não é muito difícil, mas ele não ficaria melhor dessa segunda maneira? O produto ponto é ativo, e depois atualiza o histórico, e aqui eu sei o que aquele 1 significa, ele tem um tipo enumerado aqui, um tipo movimento, entrada, aquele 1 significa isso. Né? Aquele tipo produto é uma função que pode ser do produto, ou uma função, olha embaixo como está ali, ó, da minha aplicação, né? O produto está ativo, e eu passo para ela o produto qualquer. Né? O que você acha que vai ser mais fácil para você manter esse ou esse? Ou esses dois, né? Um desses dois. O de baixo vai ser, porque hoje você sabe que esse 1 aqui, ele é o tipo entrada. E aquele 1 lá, talvez você sabe o que é. Mas eu olhando esse código, eu não sei. Não sei o que é. Nem sei que ele informa que é um produto ativo. Então, esse é um exemplo simples, olha, com 3 pontos, né, para ser aplicado. Tá? Vai encontrar isso no código da CBR? Provavelmente. Me ajuda a corrigir. Eu quero isso aí. Mas cuidado com o exagero. E esse é um ponto aqui que eu vou falar isso algumas vezes nessa palestra. Olha, tudo que a gente vai usar, toda a ferramenta que a gente vai usar, a gente precisa entender o objetivo, para que ela foi criada, para que a gente precisa daquilo e quando não usar. Certo? Então, eu não falei aqui de outros pontos por enquanto, como Solid, né, outros pontos do Clean Code, mas esse é um caso real. Qual código dessas 2 opções vocês acham que está mais claro? Mesmo não entendendo o código, talvez você não entenda muito bem. Né? Mas qual código está mais claro? Qual que você acha que foi a refatoração? Foi de lá para cá ou daqui para lá? O código precisava ser corrigido de um problema que a gente precisava colocar um 0 a mais quando estivesse criando uma sessão no arquivo INI. Essa é a ideia. Colocar um 0 a mais quando o número passasse de 999, começasse de 1000, precisava de um 0 a mais ali. Né? Um número a mais ali. E aí? O código é aquele lá, mais claro, né? Você acha que se eu substituir aquele código lá por esse aqui, você vai entender? Mas se eu te falar que isso aqui foi uma sugestão para corrigir um problema que tinha sido criado por aquele lá, você acredita? Parece que não, mas é verdade. É verdade. Porque o código que estava não era aquele, era um outro código. Mas a sugestão foi fazer isso. Por quê? Porque eu quero uma função que seja simples, que tenha um nome certo, entendeu? Eu quero validar outras situações que podem acontecer no futuro. E aí, rapaz, o código que era para ser simples daquele jeito virou esse aqui. Então, cuidado com exagero. Sempre que você aprender Solid, sempre que você aprender os pontos, cuidado para não exagerar no que você está fazendo, porque isso vai gerar um código complicado e vai dificultar o seu trabalho agora e depois. Certo? Outro exemplo de exagero. Uai, não passou?
Agora foi. Não. Peraí. Agora foi. Outro exemplo de exagero. Conhece o princípio DRY? Don't repeat yourself. Né? Quer dizer, não repita você mesmo. Conhece esse princípio? Esse é um princípio de programação, um paradigma, né? Uma sugestão de clean code. A ideia é você não repetir a si mesmo. Esse é o nome do princípio. Don't repeat yourself. Não repita. Parece aqui que a ideia é não ter, né, código repetido. Certo? Essa é a ideia. Você para pensar assim, não repita você mesmo. Ah, tá, então eu vou reduzir a quantidade de código repetido, vai reduzir o número de linhas que eu tenho no meu sistema. Fica mais fácil, eu tenho menos linha para mim olhar, mais fácil para me manter. Certo? Certo. Mas será que a gente deve achar ruim ter um código que é semelhante ao outro? Pergunta. Pensa um pouquinho. Não. Isso pode gerar problema. Tá? Vamos ver aqui um exemplo de como que isso pode... Entendendo, eu não sei por que não está passando mais aqui para frente, deixa eu mudar aqui o esquema. Entendendo aqui por que essa não é a ideia. Tá? A ideia do DRY, don't repeat yourself, não repita você mesmo, a ideia é ter uma consistência de comportamento em todo o sistema. Certo? Essa é a ideia por trás do DRY. Ter uma consistência. Quer dizer que um código não deveria se comportar diferente. Aqui ele comporta de uma maneira e lá ele comporta diferente. Não, é isso que é a ideia do DRY. É para isso que a gente não deve repetir as coisas. Tá? Um bom exemplo para isso é uma função que valida um CNPJ. Se você valida um CNPJ de NFE, ele é diferente de um CNPJ de uma empresa que você está fazendo cadastro? Não está. É o mesmo CNPJ, certo? Então esse é um bom exemplo. Mas por outro lado, tome cuidado para você não exagerar no que você vai remover o código que não deveria ser removido. Um código que é semelhante, mas não é igual. Olha um exemplo aqui. Esse é um exemplo de Python, tá? Para uma API para pedir pizza. Né? A ideia aqui tem o código de lá, o código de cá e qual é o melhor. Se você notar, tá, provavelmente nem todo mundo vai entender o Python, mas brevemente a ideia é o seguinte, ali está criando um objeto com algumas propriedades, né, para pedir uma pizza havaiana. A primeira lá tem uma borda, né, tem um molho de tomate, tem um queijo normal e depois tem por cima o quê? Carne de porco e abacaxi. E na outra é uma pizza de pepperoni. É a mesma coisa, borda, tomate, queijo normal e pepperoni. Aí você olha esse código, tá, vou fazer isso aqui com esse código. Velho. Vou fazer uma função que chama faz pizza e nela eu já vou colocar o tipo de borda, vou colocar o tipo de molho, que é igual, tomate. Vou colocar o tipo de queijo, é o mesmo queijo, regular, e vou colocar... passando para ela por parâmetro, o que vai estar no topo dela, certo? E aí depois eu crio duas funções para chamar a minha API de pedido de pizza. Uma função de pepperoni pizza, outra função de pizza italiana e passo o que vai por cima, né? Pepperoni, abacaxi, carne de porco. Isso aqui é melhor que aquele lá? Você acha melhor isso aqui? Gente, esse é um exemplo de exagero. Esse aqui não é o melhor. Vou explicar por quê. Por quê? Por que esse código não é melhor? Ele reduziu a repetição. Mas lembra que o princípio do não repetir é, na verdade, manter o mesmo comportamento. Certo? Não é reduzir código repetido. Não é isso a ideia do don't repeat yourself. Não é isso a ideia do DRY. Tá? Imagina que agora você precisa fazer um pedido de pizza doce, de chocolate. Você vai implementar no seu sistema pizza doce, de chocolate. Certo? Pizza doce tem tomate? Queijo? Tem? Pizza doce? Se for chocolate? Tem um balançando a cabeça para mim. Não tem, não.
Tem. Na cidade dele tem. Tá? Mas na minha cidade também não tem. Mas tomate eu tenho certeza que não tem. Certo? Na pizza doce. E aí? Seu código ficou amarrado nisso aqui. Né? Então ficou mais difícil. Então não exagere nos princípios. A ideia é essa, o código não ficar acortado demais. Tá bom? Vamos lá. Vou para frente aqui então, porque o tempo está passando. Vamos lá. Então alguns paradigmas. Tem o Solid, né? Tem o KISS. Mantenha isso simples. Super simples. Eu prefiro o lado de cá. Tá? Tem o Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviço, né? ORM, Datamapper, SQL puro, NoSQL. Você pode trabalhar com qualquer um desses paradigmas, tá? São sugestões. Orientação a objeto, programação orientação a objeto. Tá? Um ponto interessante que eu achei interessante colocar nessa palestra, olha, programação orientada a objeto não resolve todos os problemas. Se você for fazer um jogo, provavelmente você não vai usar PO, não vai usar programação orientada a objeto, você vai usar programação orientada a dados. Tá? A forma de você abstrair o sistema é diferente, porque você não vai pensar num objeto, por exemplo, imagina um joguinho de estratégia, sei lá, que tem vários personagens ao mesmo tempo rodando no mapa. Você precisa, na verdade, abstrair o mundo. Você está ali representando um mundo. Você não está representando um bonequinho de cada vez. Se você fizer isso, o seu sistema, o seu jogo vai ficar muito lento, não vai funcionar. Tá? Então, não dá tempo para a gente falar na palestra, né? Mas esse é um ponto interessante. Tá? Se quiser, pode pesquisar, né? Quando a programação orientada a objeto não resolve o problema de programação. Tá? Então, é interessante. Então, a ideia é o quê? Você entender os princípios e entender quando não usar eles. Esse é o ponto mais difícil. É isso que vai diferenciar você e fazer o seu software continuar sendo cada vez melhor. Tá bom? Vou fazer aqui um breve comentário sobre comentários. Comentários deveriam descrever o porquê do código estar fazendo o que ele está fazendo. Essa é a ideia. Então, por exemplo, e dentro, dois princípios básicos aqui. Dentro do corpo de uma função, ele deve representar o estado da aplicação no momento em que ele compila, entre aspas, que o seu comentário estaria compilando. Então, aqui tem um exemplo. Olha esse comentário. Aqui fala assim, o widget já está vibrando, então atualizamos a forma de onda. Caso contrário, os parâmetros de forma de onda serão definidos quando começarmos a vibrar. Só que, se você notar a primeira linha, ele está verificando se o parâmetro de forma de onda é diferente de new. Quer dizer, ele não foi definido ainda. Mas o comentário não está falando que o widget já está vibrando? Ele já tem uma forma de onda? Ele já está balançando lá? Por que eu estou testando embaixo? Por que se ele está vibrando, qual que é o estado dele? Eu já sei, não tinha necessidade. Então, esse comentário está no lugar errado, né? Ele deveria estar numa dessas opções aqui, por exemplo. Rapaz, não está passando o negócio. Vamos usar o mouse. Deveria estar assim, olha. Né? O comentário aqui embaixo ele já está afinando, ele já está vibrando, então atualizando a forma de onda. Então lá embaixo, olha, se não tiver nada para fazer agora, não tem nada, nós definimos. Esse é um exemplo simples. Tá? Se quiser bater a foto para pegar aí, fica à vontade. Ou não gostei, esse Celso ficou vazio aí, né? Não está legal. Então, altera o comentário lá no começo. Né? Coloca lá, se o widget está vibrando, então atualizando da forma de onda diretamente. Caso contrário, aqui você explicou, né, o comentário, o que vai fazer. Lembre-se, o que o código vai fazer, né, por que ele está fazendo e na hora que o compilador chega ali, representa o estado da aplicação. Então esse é um comentário breve sobre comentários. Tenho certeza que a gente erra muito nisso. Né? Todo mundo passa por uma situação dessa. Tá? E comentário que é bem feito pode fazer muita diferença na hora que você estiver trabalhando. Bom, vou falar aqui mais brevemente também sobre tratamento de exceptions. Quais são alguns problemas comuns que a gente encontra?
try except genérico demais, né? Só faz o on exception do. Ele não tem o tipo da exception ali, não faz. Exceções que são engolidas, não tem nenhum exception, não faz nada. Ele só faz um exception, não faz nada, né? No código da CBR tem isso, tá? Eu estou numa tarefa para poder tratar disso aí, mas está difícil, viu? Ou então a exception aparece, mas não tem log, você não salva isso em lugar nenhum. Então, como a gente resolve esse problema? Captura as exceções específicas, registra um call stack disso, tá? Faça a informação valer. Como aqui, por exemplo, tem um exemplo, né? Ele testa primeiro uma exceção específica, tá vendo? A CBR, erro de validação. É um exemplo só, tá, pessoal? Não quer dizer que vai estar assim lá no código da CBR. E embaixo, aconteceu um exception geral, que eu não estava esperando. Então vamos fazer um log aqui, certo? E, preferencialmente, né, a ideia é que você faça um log com o call stack. Né? O call stack, todo mundo sabe o que é o call stack, né? Tem alguém que tem dúvidas sobre o que é? Não? Tá. Não vou passar. É que isso aqui você armazene toda essa informação no seu log lá. Tá? E aqui eu vou dar algumas dicas aqui também para log, para a gente poder continuar. Tá? A gente precisa de logs para rastrear os problemas e eventos críticos, algumas situações que precisa estar sempre funcionando, mas tem o perigo de você ter log excessivo ou sem contexto, você não sabe quando que aquele log está acontecendo, por que ele está acontecendo, certo? Então a sugestão, usa nível de log, tá? De informação, de warning, de erro, né? Coloca o timestamp, coloca o módulo que aquele log está passando e a ação, tá? E imprescindível para erros que vão acontecer e a sua aplicação não está esperando, salve o call stack. Se você não souber como você faz isso no Delphi, no Lazarus, aí, por favor, mande mensagem, que a gente estava providenciando um conteúdo sobre isso, tá? E para a CBR, e a gente vai fazer isso se tiver interesse, tá bom? Uma dica aqui, para poder fazer isso aqui, o Mormot tem essa, como eu já tinha mencionado antes, tem essa possibilidade lá, tá? Mas, para a gente não perder aqui a viagem, vou mostrar um exemplo de log. O que está acontecendo aqui é uma emissão de NFE, tá bom? O log começa, você acha que esse log, que vai passando por cada ponto desse aí, olha, ele não acabou, tá? Tem mais um aqui, olha. Continuando. Vai validar os totais, fazer OK, consultar o status da Cefaz, iniciando, criando o objeto da CBR NFE, configurando algumas coisas, enviando a requisição, teve o retorno do Cefaz, chamando a função de limite nota, analisando o XML, para lá. Acho que esse log aqui é funcional. Não tem o contexto. Tem muita informação. Se você tiver um problema, talvez você não encontre. Não seria melhor um log desse? Substituir aqueles dois por esse aqui? Mais simples, compacto, certo? Se está sucesso, lembra que esse é um log de sucesso. Aconteceu tudo certinho. Então, beleza, não precisa de muita coisa. Né? Agora, se tivesse um erro, aí sim, call stack aqui de erro. Né? Aí, beleza. Isso vai facilitar para você encontrar os problemas, não ter aquela dificuldade. Tá bom? Vamos aqui para um resumo dessa palestra. Eu vou abrir, vai dar um tempinho para a gente poder fazer perguntas, se alguém tiver, para discordar de mim, se alguém tiver também alguma coisa, fique à vontade para falar. Tá? Resumo aqui do que a gente viu. Código limpo, facilidade de manutenção, facilidade de flexibilização, mais fácil para você continuar evoluindo o seu projeto, mais fácil de você continuar administrando a sua empresa. Exceções bem tratadas vão te dar erros visíveis e controlados. Você vai conseguir encontrar onde está o problema no cliente, se você tratar bem a exceção, se você tiver um call stack no log, se você fizer isso. Se você estiver com dificuldade nisso, e fazer esse tipo de coisa, a gente pode providenciar conteúdo para isso, tá? Então fique à vontade de fazer. E logs eficientes, o suporte vai ser mais rápido, o diagnóstico mais rápido, mais preciso, como a gente mencionou, tá bom? São pequenas melhorias, mas são grandes ganhos de qualidade.
Essas informações, em especial, entender quais são os paradigmas, quais são os princípios da programação e saber quando não usar, isso faz uma diferença muito grande. É o que diferencia um programador iniciante de um programador experiente. É saber quando você não vai usar aquilo que você aprendeu. Aqueles princípios que são ditados como regra, né? Mas não são, são princípios. Você tem que saber a ideia de quando usar e quando não usar. Tá? E por último, uma frase aqui: código bom é aquele que você entende. Ponto. Por que ponto? Algumas pessoas falam, código bom é aquele que você entende daqui a 6 meses. A frase é boa. A frase é boa. Mas eu quero ver você entender esse código daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Se você bater o olho naquele código daqui a 20 anos e entender, aí é boa. Aí esse código é bom. Certo? Código bom é aquele que você entende. Ponto. Fácil de entender, fácil de continuar desenvolvendo e assim por diante. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa que eu falei errado? Fique à vontade. Não? Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo de vocês estarem aqui. Né? E se qualquer coisa, estou à disposição. Tá joia? Obrigado, pessoal.